Olá, eu sou Maurício. Olá, eu sou a Marise. Nós somos do grupo ISOalfa. Esse é o nosso Construpapo, o nosso podcast sobre a construção. A ISOalfa é uma empresa com mais de 30 anos e nós estamos aqui implantando um sistema construtivo novo e nós temos uma fábrica, nós estamos montando um ecossistema para ajudar a fornecer os materiais ideais para uma construção, tanto do tipo convencional como do tipo industrializada, no caso do EPS que nós fabricamos. Hoje, a gente queria responder algumas perguntas, algumas dúvidas que as pessoas têm quando pedem orçamento para a ISOalfa. A Marise, ela cuida dessa parte de orçamento e ela disse que tem muitas pessoas com dúvidas com relação a materiais, essas coisas. Então, hoje, como é uma coisa que a gente está iniciando, a gente queria fazer tipo um bate-papo, responder algumas perguntas. Na verdade, hoje é uma apresentação, né, do Construpapo. O Construpapo vai ser um lance legal, vai ter muita entrevista, vai ter muita coisa aqui legal. A gente vai falar de gestão de obra, vai falar de incorporação, técnicas de construção, vamos falar sobre materiais. Mas para começar hoje, a gente queria tirar essas dúvidas, que é para a gente partir daqui para frente já com as principais dúvidas tiradas. Então vamos lá. Qual é a primeira dúvida que o pessoal mais te pergunta? Então, a pergunta que sempre fazem, né, é sobre a casa de EPS, se ela fica mais barata do que a casa de lajota. Bom, a casa de EPS, ela tem que ficar mais barata, né? Teoricamente, ela tem que ficar. Primeiro, porque você reduz muito a mão de obra. Segundo, porque uma construção muito rápida, né, e muito mais fácil de fazer. Por quê? Porque ela pesa metade do peso de uma parede convencional. Então, você não precisa fazer fundação profunda, é uma construção muito rápida. Então, assim, para você ter uma ideia, uma semana a gente está com todas as paredes em pé de uma casa aí de 100 metros quadrados. Então, ela sim tem que ser mais barata e a gente está trabalhando muito em cima disso para orientar os profissionais, né, para aprender a cobrar o EPS. Porque a construção de EPS ela não pode custar o mesmo preço, já que ela é tão rápida. Então, assim, a gente está com um dilema aí para explicar às pessoas como realmente tem que construir. A casa de EPS, ela suporta o peso da laje? Claro. A casa de EPS, na verdade, ela chega a ser 3 vezes mais forte do que uma construção convencional. Por quê? Porque a parede é composta de micropilares e malha dos dois lados. Então, quando a gente aplica a massa estrutural, que é o chapisco depois do reboco estrutural, ela fica com um alto poder de compressão, ou seja, né, o concreto resiste bem à compressão. Então, como ela é um painel monolítico forrado todo por malha, então ela aguenta muito peso, né? A gente pode fazer até 2 andares sem viga e sem pilar. E a casa de EPS, ela é anti-chamas, ela suporta fogo? Ela não pega fogo, né? Ela não propaga fogo, porque o EPS que a gente usa na construção dos painéis, né, na fabricação dos painéis, ele é anti-chama, tá? É um tipo de EPS anti-chama. Então, não, ela não propaga fogo. Se tiver uma fonte de calor, ela vai acender e logo vai se extinguir. Então, ela não é inflamável. E como é feita a fundação da casa de EPS? Fundação, normalmente é uma fundação rasa, né? Eu gosto muito de trabalhar com sapata corrida, né? Eu tenho falado muito aí para os construtores, existe o radier e a sapata corrida. Não há necessidade de fazer sapata profunda, a menos que o solo seja muito ruim. E aí você vai ter que ter uma análise do engenheiro ou do técnico que está tocando a sua obra, ele vai fazer uma avaliação do terreno, um estudo de solo, e vai te dizer qual é a melhor fundação. Mas, a princípio, por pesar praticamente a metade do peso de uma construção convencional, a gente utiliza a fundação rasa, ou seja, cavou ali, achou a parte que está firme, aí eu coloco uma sapata corrida, depois eu aplico um bloco no centro da sapata corrida, encho ele de concreto, que vai distribuir toda a carga ao longo da sapata corrida. E aí eu coloco os arranques e inicio a construção. Então, você economiza muito no ferro, você economiza muito na mão de obra, né, para fazer a fundação, você economiza na madeira. Então, é esse tipo de fundação que a gente usa. E quantos andares você consegue fazer na casa de EPS sem vigas e sem pilares? No nosso caso aqui, onde a gente está, o TAC é 2 andares, né? Então,
Aqui a gente constrói 2 andares tranquilamente, sem viga e sem pilar. As paredes são autoportantes e elas suportam o peso do segundo andar. Normalmente, no térreo, eu utilizo uma parede estrutural, que é a mesma parede, só com uma malha um pouco menor, a malha de 15. E em cima, no primeiro andar, ou como você chamar, no segundo, a gente usa a malha de 20, que é um painel um pouco mais em conta. Isso reduz um pouco o custo da construção. E qual a espessura da parede de EPS acabada? Bom, a parede de EPS acabada, ela fica mais ou menos com 15 a 16 centímetros se você acertar o prumo direitinho. Porque o segredo da construção do EPS é você acertar o prumo. Se você errar no prumo, a parede vai engrossar, mas isso também acontece com tijolo, com lajota, né? Então, bota aí entre 15 e 16, mais correto 16, aí, imaginando que o cara vai errar um pouquinho, mais 16 centímetros. Então, fica com uma parede normal. Eu posso fazer qualquer tipo de acabamento com esse tipo de parede de EPS? Claro, porque depois que você reboca a parede de EPS, ela fica igualzinha a parede de lajota ou de tijolo cerâmico, porque o acabamento é parecido. Então você pode aplicar azulejo, você pode aplicar pastilha, textura, pintura, massa, qualquer coisa. O acabamento, depois que você reboca a casa, ninguém diz que ela é uma casa feita com painel monolítico. Ela fica igualzinha uma casa normal. E vocês constroem ou só vendem as paredes? Bom, a Isoalfa, ela fabrica os painéis, né? Ela não constrói para terceiro. Hoje a gente está até trabalhando aí na montagem de uma construtora especial, mas para construir para a gente, porque a gente está fazendo incorporação. Mas nós temos aqui na cidade já bastante gente que já sabe trabalhar com o produto, que passou, que conversou com a gente, nós explicamos, demos os detalhes, porque é um sistema muito simples. As pessoas ficam inventando, sabe, curso. Pô, cara, não precisa nada disso. Eu acho que um pedreiro que ele tem bom senso, sabe medir e tem o coração aberto para aprender, eu acho que meia hora é suficiente para ele entender como funciona o processo, porque o processo é muito simples. Eu acho muito mais simples fazer uma casa de EPS do que fazer uma casa de tijolo, de lajota. Eu acho muito mais simples, até porque o processo de construir uma casa aí do método convencional é um processo muito artesanal. O cara tem que ter até dom, né, para fazer aquela parede certinha, botando tijolinho por tijolinho. Na casa de EPS você chega com um painel de 3 metros por 1,80, 1,90 e encaixa ele ali. Então, eu acho muito mais fácil depois de colocar isso no prumo, chapiscar e rebocar. Tem uma pergunta aqui do André, ele diz o seguinte: eu tenho um terreno, mas não posso construir agora. Vocês fazem parceria? Sim, a Isoalfa agora, né, na segunda fase da nossa implantação, a gente começa a fazer incorporação e parcerias. Como funciona isso? Você tem um terreno, você não tem a grana para construir, ou não quer construir, ou não sabe construir, você procura a gente, tá? Nós vamos sentar, conversar, fazer um plano de negócio para que fique bom para todo mundo. E acredite, nós descobrimos uma fórmula que ficou legal para todo mundo. Então, assim, todas as pessoas que nós falamos do plano, conversamos, gostaram muito, porque ele não conseguiria vender o terreno pelo preço do retorno que ele vai ganhar. Então ficou muito legal essa proposta. Eu acho legal, acho que quem tiver um terreno e quiser procurar a gente, nós estamos abertos à negociação. Vamos para a nossa última pergunta, que é a seguinte: e vocês financiam a obra no caso de parceria ou isso é com o dono do terreno? Bom, nós temos uma fábrica de casa, né? Mas o nosso intuito não é financiar a obra, até porque a gente nós temos investidores. Né? Essas pessoas, por exemplo, você faz 8 unidades dentro de um terreno, então ali a gente faz uma partilha de modo que fique bom para todo mundo. Normalmente quem faz esse investimento é o investidor que a gente traz para o negócio, que vira um sócio dentro lá da SPE ou do modelo que for acordado ali, né, entre as partes. Mas em geral é uma coisa muito segura, porque tem contrato, tudo certinho, e quem faz esse investimento normalmente é um investidor interessado também em ganhar um pedaço do negócio. Nasceu a ideia de fazer o Construpapo, que é esse podcast ligado à construção civil,
Né? Por quê? Porque a gente está num lugar onde a construção é muito forte, a construção civil é muito forte aqui. E aqui nós temos turismo e construção civil. E assim, a gente não tem um canal de referência, a gente não tem onde você consiga dicas de materiais mais baratos, dicas de técnicas de construção. A gente vai falar de muita coisa, gestão de obra, que é uma coisa que a gente vê aqui que realmente precisa, entendeu? Às vezes você está fazendo obra, não está conseguindo ganhar dinheiro e não sabe por quê. Então, gestão de obra é uma coisa muito importante. A gente vai bater muito nessa tecla aqui, porque a gente tem visto alguns problemas. Porque na construção, por exemplo, às vezes fica caro para o cliente e o pedreiro, o construtor não ganha dinheiro. Isso aí é problema de gestão. A gente sabe disso, a gente já detectou esse problema e a gente está aqui para ajudar. A gente vai tentar trazer gente aqui que entenda disso, até melhor do que a gente, embora a gente já tenha uma experiência aí, né? Eu tenho mais de 30 anos de construção, então eu já passei por muita coisa, eu entendo e sei como acontece, mas isso é um dos assuntos que eu acho que a gente vai bater muito aqui, gestão de obra. Isso vai ser legal. Bom, a Isoalfa hoje, ela tem uma fábrica no Rio de Janeiro, né? E tem uma fábrica aqui, onde nós estamos em Porto Seguro. Nós estamos implantando o processo aqui construtivo. E aqui a gente fabrica bloco de concreto, a gente fabrica laje, nós temos as paredes de EPS que a gente fabrica no Rio de Janeiro e distribui para todo o Brasil. Então, hoje nós montamos aqui uma unidade que vai ser tipo, a gente quer criar um ecossistema de construção para ajudar a alavancar ainda mais a construção, que já está muito bem aqui, graças a Deus, mas a gente quer ser um parceiro, a gente quer trazer os nossos fornecedores. Hoje nós temos fornecedores excelentes aqui, temos parceiros que compram bloco aqui com a gente, revende, que compram até EPS, né? Os construtores que vêm aqui, a gente conversa muito sobre técnica. Então, a gente queria criar um ambiente onde a gente pudesse trazer essas pessoas para cooperar, né, com nossa área profissional, que é a construção. Eu acho que esse podcast ele vai ser muito legal, porque ele vai abrir um marco na cidade. Ninguém fala disso aqui, né? Nós não temos uma referência aqui. Aqui, assim, é cada um por si e Deus por todos. Então, imagina que o colega fez um empreendimento e ele quer divulgar. Pô, nós vamos trabalhar isso. O cara vai trazer aqui, vai falar, nós vamos mostrar o empreendimento. A gente tem como ajudar a vender o empreendimento. Porque a gente tem pessoas que procuram a gente para investir tanto em terreno, investir em construção aqui, porque como a gente tem essa fábrica de casa, normalmente o cara faz o contato com a gente, às vezes até antes do arquiteto. Né? Ele está lá pensando em fazer uma casa, pensando em comprar um terreno, mas ele já quer saber qual tipo de construção que ele vai utilizar, então eles procuram a gente normalmente até antes do arquiteto. Claro que vem muito serviço para a gente aqui, muita cotação vindo de arquiteto, mas como a gente tem essa possibilidade de ter esse primeiro contato com o cliente, então assim, cara, eu posso distribuir serviço para muita gente. Hoje a gente tem empresas que estão orbitando aqui junto com a gente, que a gente manda serviço. Porque como a Isoalfa não constrói para terceiros, só temos um plano de construir os nossos próprios empreendimentos, a gente terceiriza, passa para o terceiro, indica o construtor, a gente sabe aqui quem já tem condições de construir casa, nós já fomos mais que testados aqui, então a gente sabe quem constrói e entrega. A verdade é essa, a gente já viu como é que funciona aqui, então hoje a gente já tem esses parceiros para indicar. Então acho que vai ser legal, porque vai ser uma coisa assim que vai ficar uma coisa muito aberta, muito livre, para as pessoas virem aqui e por exemplo, um cara que bota azulejo muito bem, você sabe onde tem? Aqui então, não, pois aqui em Porto Seguro não. E imagina o cara que mora lá em Minas Gerais, o cara que mora lá em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, como nós viemos do Rio de Janeiro, nós estamos aqui há 4 anos desenvolvendo esse projeto. Construir de perto já é difícil. Agora você imagina construir à distância. É verdade. Você imagina, o cara de lá tendo que comprar o material, coitado, ele não sabe onde compra mais barato. Hoje, nós, da Isoalfa, nós estamos dando esse apoio. A gente indica, o cara ali vende areia, o melhor preço, o cimento você compra ali na Gesso Seguro, que é o nosso parceiro, o cara tem um preço de cimento muito bom. Então a gente tem como ajudar a pessoa a construir a casa dela. Agora, por exemplo, nós pegamos a construção de uma casa de uma senhora, ela tem mais de 70 anos, cara. Imagina, ela aqui já seria um problema para ela construir. Ela mora no Espírito Santo e a gente está ajudando ela a construir. Entendeu? Tanto é que assim, a gente fez uma previsão de material para ela e conseguimos economizar e devolver R$7.000 na primeira fase da obra dela. Sobrou dinheiro, vocês já viram isso? Sobrou dinheiro. E agora, na segunda fase, ela pediu para a gente fazer o muro e tal, eu levantei os materiais todinho que ia usar e
está sobrando aí em torno de R$2.000. A gente conseguiu, na hora de comprar, né, dar um desconto para ela. Aqui a gente tem preço especial para atacado, por exemplo, né? Então nós conseguimos fazer um preço melhor para ela do que o preço de mercado. E para os nossos parceiros de construção, a gente tem um desconto especial, isso é muito legal. Por isso que eu acho que a gente criando essa comunidade de construtores, de lojas, que é uma comunidade mesmo fechada, aqueles caras que a gente sabe que entrega, sabe que vende material de boa qualidade e que entrega, né? Porque aqui tem que ter cuidado, não só aqui, mas eu acho que em todo o Brasil, né, principalmente quando você compra pela internet, tem que ter muito cuidado, né? Você vê lá cimento a R$28, R$30, pô, cara, não dá, né? Não rola. Então a gente tem parceiros que vendem materiais e realmente entregam. Eu acho que isso é legal. Isso de certa forma, é uma comodidade para quem está querendo construir, não é isso? É verdade. Você imagina, você teria coragem de construir, você morando lá em Minas, construir uma casa aqui em Porto Seguro? Não só aqui no Brasil, né? A gente já teve clientes de fora do país. A gente tem cliente aqui de fora do país que acreditou no EPS. Claro que lá fora ele já tinha uma noção, né? Porque lá fora o EPS já existe. Então, o cara acreditou, o cara comprou com a gente, está construindo. E você acha, pô, que legal, cara. É um negócio assim que as pessoas veem a confiança, né? A gente gera uma confiança, até porque a Isolfa tem mais de 30 anos, então é uma fábrica que tem um nome, né? Eu quando eu comecei na Isolfa, eu conheci o pai do Vitor, né? E agora o Vitor assumiu, ele é o nosso diretor, e ele está tocando a obra aí, tocando a empresa com muita seriedade. É um cara que está sempre aí ajudando a gente em tudo que a gente precisa aqui né, em todos os sentidos. Sempre que ele pode ajudar um cliente, aí a gente conversa com ele, tenta entregar mais rápido. Aqui a gente trabalha não só com o lado industrial, porque às vezes o cara fabrica um produto, mas ele não constrói um produto de construção, por exemplo, né, qualquer coisa. O cara que fabrica cimento, às vezes ele não sabe que o cara aqui na ponta não pode ficar esperando porque ele está pagando o pedreiro. Imagina, então o cara compra uma casa de EPS na gente, a gente faz essa triangulação com o construtor. Você vai fazer na base aqui, quanto tempo você vai levar fazendo a base? Vai levar uma semana. Então, olha só, nós vamos tentar te entregar aqui, exatamente quando você estiver colocando o arranque, para que os painéis não fiquem no sol e na chuva. Então, a gente tem esses dois lados, o lado de quem fabrica e o lado de quem constrói. Então, assim, eu sinto a dor do construtor e procuro sempre entregar mais rápido, sempre dar o apoio técnico, dando toque, fazer acompanhamento técnico. Então, a Isolfa, ela quer ser um parceiro do construtor. Ela quer não só vender, a gente não vende e larga para lá. Não, toda obra a gente está sempre monitorando, a gente confia nas pessoas que hoje nós já sabemos que constrói bem, mas ainda assim há um monitoramento. Eu estou sempre, de vez em quando eu vou lá na obra, olho como é que está, dou um toque, cuidado com isso aqui. E é isso, cara. A Isolfa veio para somar, com certeza. E esse Construpapo é uma coisa assim que a gente idealizou, né? Você está vendo aqui que isso aqui não é um cenário, nós não temos o melhor equipamento, nem é para ter, porque nós não somos artistas, a gente não está aqui para fazer, programa, né, pirotécnico, tá? Mas a gente vai tentar passar conteúdo, passar coisas que agregam. Por exemplo, eu tenho muita ferramenta aqui que eu compro e que eu vou indicar, que eu comprei, testei, usei, como é o caso do caneco para chapiscar, né? Comprei um caneco no Mercado Livre, R$285. O troço chapisca, eu tenho um compressor, né? Você vai precisar de um compressor, mas, 200 metros quadrados por hora, cara. Eu vejo gente hoje chapiscando na colher. Você está pagando, cara. Então, se você pega um caneco desse, ele vai sofrer menos e você vai produzir mais. Isso resulta em quê? Resulta em mais dinheiro no bolso do construtor e menos custo para quem está bancando a obra, para o cliente. Porque não adianta, cara. Não existe mais esse negócio de ficar bom para um lado só. Quando você faz uma obra hoje, você tem que pensar no cliente. A gente não vai pegar o cliente, não, eu vou ganhar dinheiro em cima do cara. Isso não rola mais, não tem mais bobo. A internet está aí, as pessoas estão pesquisando antes de construir, sabe? Por exemplo, todo mundo que chega aqui fala, é mais rápido, né? Eu já vi na internet, é mais rápido, né? É uma construção de EPS, o cara está cansado de ver isso. Antigamente era uma dificuldade, quando eu cheguei aqui ninguém acreditava nisso. Mas hoje, eu não estou mais precisando fazer propaganda, as pessoas já estão procurando a gente, porque sabe que o mundo está mudando. Vocês já perceberam que a geração Z, essa geração nova que nasceu acho que é de 1970 para cá, né, considerada geração Z, eu ainda sou do anterior, mas
essa galera não quer ser mais pedreiro. Você acha um pedreiro fácil? Não. Até lá em casa mesmo, né? A gente precisa lá acertar um negócio no telhado. Como é que é? Quantos a gente já pagou e sumiu? Né? 2 eu lembro, que eu paguei, quanto ele cobrou, e eu tô até hoje esperando ele lá consertar o nosso telhado. É verdade. É desse jeito. Essa galera hoje, né, ela tá buscando o digital, tá buscando outro tipo de trabalho. Ninguém quer ser pedreiro. Por quê? Porque pedreiro é uma profissão um pouco pesada. Né? É um pouco pesado você carregar tijolo ali. Então essas construções aí industriais, elas vêm justamente para auxiliar. Por isso que agora a porta abriu. Antes a gente batia, ninguém abria a porta. Por quê? Mão de obra era fácil, era mais barato, você tinha um monte de pedreiro. Hoje, aqui onde a gente está, o bom pedreiro às vezes ganha mais do que engenheiro. E outra coisa, entra na agenda dele, é 6 meses. 6 meses. Quando o cara é bom, quando o cara pega teu dinheiro e entrega a tua obra. Né? Muquirana, você sabe que tem tudo quanto é lugar. Então, mas esses caras bons é difícil encontrar. E cada vez vai ficar mais escasso, porque esses caras estão se aposentando. Eles estão ficando velhos. A gente, eu sou da geração... Como é que tá meu cabelo? Eu tô ficando cabelo branco, cara. Você acha que eu vou construir até o resto da minha vida? Claro que não. Não. Então, será que um filho vai querer ser pedreiro? Vai falar, não, filho, você vai ser pedreiro? Ele vai falar, não, pai, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser outra coisa. Mas pedreiro ele não quer, porque pedreiro faz força. Entendeu? E a construção industrializada, como ela diminui esse esforço, a gente acredita que nós vamos conseguir implantar não mais a figura do pedreiro. Eu imagino aqui, pelo que eu convivo com isso, que no futuro, bem próximo, nós não vamos ter pedreiro, nós vamos ter montador. Eu, quando trabalhei lá para a Globo, lá nós tínhamos os cenógrafos, que eram os caras que montavam a cenografia. E a casa não deixa de ser uma cenografia. A diferença é que ela é uma coisa para durar 200 anos, 100 anos, sei lá. E um cenário de novela, você faz ele para durar 6 meses, 8 meses. Mas é uma casa, tem tudo, tem hidráulica, tem tudo. Entendeu? Então, lá a gente não usava pedreiro. A gente usava o cenógrafo, que é o montador. E essas pessoas que nós estamos treinando hoje, que vêm aqui, ficam perguntando do EPS, eles vão se transformando no montador. Por quê? Porque quer pegar um painel pronto. Porque a construção da casa industrializada, ela não começa no seu terreno. Ela começa lá na fábrica. É verdade. Então, a casa começa a ser construída. Imagina o tempo que o pedreiro leva para colocar tijolo numa casa de 150 metros quadrados. A Isoal fabrica essa casa em uma semana, sei lá. Quando ela chega aqui, ela já está... É um kit. Você só vai montar o kit. Então, todo esse esforço que o pedreiro ia ter de carregar tijolo, ele foi feito na fábrica. Então, nós vamos montar painéis. E essa montagem de painéis geralmente é bem fácil, que até um próprio casal mesmo consegue fazer isso. Tem exemplo aqui, eu tenho exemplo de cliente que a gente conversou pela internet, que nem comprou o painel com a gente. Né? Eles estavam num estado muito longe lá, o frete deu uma diferença para eles, porque eles estavam muito na ponta, e a gente conversou depois, eles conseguiram lá uma fábrica, eu dei uma orientação para eles, os caras montaram o troço. Então estão montando lá, ele só chamou o pedreiro na hora do pesado, que ele não conseguiu botar a laje. Mas o casal consegue montar uma casa. Você imagina no futuro. Eu tenho um amigo aqui, né, uma pessoa que eu vi lá no Miramar, o cara está construindo uma casa de steel frame sozinho. Eu fui umas 5 vezes lá. Umas 2 vezes eu vi ele com ajudante, o resto ele estava sozinho. Cara, e se você olhar o tamanho da casa, você fala, esse cara não construiu essa casa, ele construiu sozinho. Eu posso dizer que ele construiu, porque eu acompanhei. A casa, eu até tenho que ir lá visitar ele, que faz tempo que eu não vou lá. A casa já está pronta. Eu fiquei bobo. O cara fez escada, o cara botou laje, o cara fez as paredes, prendeu tudo usando uma furadeira, cara. Incrível. O steel frame ele já vem tudo recortado, então o cara usa uma furadeira. Então, assim, eu não... Embora eu tenha adotado o EPS, por quê? Porque eu acho que o EPS, ele tem tudo que eu preciso numa construção, tá? Ele me facilita, ele me dá a rigidez que eu preciso, ele me dá o conforto térmico, ele me dá o conforto acústico, ele me dá a leveza para trabalhar. Eu não me familiarizei com o steel frame, eu acho que é muito furinho, eu não gosto de coisa muito pequenininha. Eu prefiro pegar um painel de 3 metros, encaixar, botar no prumo, chapiscar, rebocar, fazer instalação elétrica e hidráulica e vamos embora. Então, eu me familiarizei mais com o painel, mas eu até acho que um dia a gente tinha que chamar ele aqui para conversar com ele, para ele contar essa façanha. O cara fez uma casa do tamanho das casas convencionais que tem lá no condomínio. A casa dele não é pequena, tá? A casa é de 2 andares, a casa é grande. E o cara fez a casa sozinho. Então, assim, você construtor,
que está vendo esse construpapo aqui, nesse bate-papo nosso aqui, e você continuar achando que você vai continuar reinando com o tijolo, com a lajota, cara, começa a pensar. Sabe por quê? O custo está caindo a cada mês, a cada ano que passa, o custo com relação à obra está caindo por causa do valor da mão de obra e do valor de alguns materiais. Então, a tendência da industrialização da construção é muito forte, é muito grande. Pô, na China, cara, já tem máquina que você... CNC, né? Pô, manjo disso, que eu já construí vários CNC, eu sei como é que funciona. Eu faria essa máquina. O cara chega com um caminhão, com um braço robótico, tá? No teu terreno, ele localiza lá no GPS a posição que o caminhão tem que ficar. O braço robótico estica, tem um caminhão lá despejando massa e ele vai construindo a casa com o braço robótico. Nós já estamos chegando nisso. Onde é que está o pedreiro nisso? Cara, controle numérico computadorizado. Você desenhou a casa. Esses dias eu estava olhando na internet, eu quero até trazer isso aqui, cara. Que negócio maneiro. Imagina que você faz o radier. A gente sabe, nós somos construtores, que é uma parte chata marcar as paredes, porque é uma parte delicada, né? Você tem que marcar tudo no esquadro e tudo no posicionamento correto para você manter os afastamentos, né, que a prefeitura exige. Você não pode chegar lá, alocar a casa do cara em qualquer lugar, porque depois a piscina não cabe. Depois ele não recebe o habite porque o afastamento é diferente. Então o cara criou um robozinho que ele coloca lá em cima do radier, ele vai lá em 4 cantos, marca os 4 cantos e depois ele vem largando uma tinta, desenhando as paredes. Cara, olha isso. O robozinho desenha as paredes em cima do radier. Que legal. Imagina, depois é só eu furar, colocar os arranques e botar o painel. Imagina, eu levo, sei lá, bota aí 2 dias marcando uma casa, conferindo, né? Porque, pô, eu sou chato, então eu marco, confiro, reconfiro e depois eu confiro de novo. Tá? Eu sou assim, porque, pô, cara, o negócio tá sempre, cara. Tu imagina o dono chegar e falar assim, cara, não era aí não. Tipo aqueles caras que derrubaram foram derrubar uma loja numa cidade, eu vi isso na internet. Os caras chegaram muito cedo com o trator e ligaram pro cara e falaram, meu irmão, esse aqui é esse mesmo, pode derrubar. Derrubaram a loja do vizinho. Então, tu imagina uma construção que é um negócio para sempre, você marcar errado. A casa da dona Lucida, por exemplo, ela não veio ver. É verdade. Nós marcamos a casa. Eu tive que marcar 3 terrenos, né, eu e o diário lá, e nós marcamos 3 terrenos para chegar no terreno dela, porque não tinha marco. O topógrafo ou colocou e tiraram, ou não colocou, não tinha o marco. Aí depois que a gente marcou o terreno, eu tive que chamar os donos do terreno, olha só, para poder ir lá conferir, porque eu não queria segurar essa responsabilidade sozinha. E os caras foram lá com a trela, a gente, ó, tá vendo aqui o piquete? Ó, esse aqui é o seu terreno, aqui é o limite do seu terreno, aqui começa o terreno dela. Os caras deram ok, aí a gente começou a construir a casa. Então é isso. Construção hoje, ela tá indo para um lado muito industrializado. A figura do pedreiro hoje, eu olho o pedreiro como artesão. Aquele cara, ele tem aquele dom de Deus de construir uma parede com vários bloquinhos e botar aquilo certinho, bonitinho. Mas só que isso leva tempo, isso é pesado. E nós não vamos ter mais os profissionais. Por isso que a gente está preocupado com isso. Às vezes eu tenho certeza que quando eu cheguei aqui, algumas pessoas acharam, eles querem tomar o nosso lugar. Eu faço isso há 20 anos. Você quer mudar agora? Cara, não sou eu que quero. Mas ainda tem muita resistência, né? Não, tem alguma resistência, né? Ainda tem aquela galera da antiga, mas você vê que um cara hoje, um garoto aí de 25 anos, né? Acabou de se formar, arrumou um emprego, tá ali, vai casar, né? Ele quer construir uma casa. Esse cara já não vem com essa coisa do tijolo, do tijolinho pro tijolinho. Ele já vem falando em painel, já vem falando em steel frame, já vem falando em aquela construção modular, já vem falando em container, né? Eu pego o cliente aqui, que chega aqui, não, eu quero colocar 3 containers em cima do outro, você faz isso? Cara, tudo bem, eu sei fazer, mas não é a minha área hoje. Uhum. Então, assim, você vê que hoje, antigamente não, quem procurava a gente para construir com steel frame? Quem procurava a gente para construir com EPS? Ninguém. A pessoa já chegava sabendo que era com tijolo. Né? Só que o tijolo, a lajota, o tijolo, não sei como o pessoal chama, queima a árvore. Isso é outro problema. Você pega uma obra de EPS, ela não gera entulho. Você não precisa queimar árvore para assar painel.
O É tijolo, porque o material é um material reciclável, né? o Você tijolo pode é reciclar assado. depois. Você tem que queimar. Aí o cara usa o gás, aí queima ele muita energia, ou ele usa muitas olaria, não é o nome da onde faz o tijolo. Olaria. Eles usam árvore, galhos de árvore. Pô, isso não é legal, isso ecologicamente não é correto. Então, assim, há uma pressão da sociedade em cima disso. Inclusive, o EPS, eu soube pelo Vitor que ele foi naquela feira que teve de construção, ele disse que a partir desse ano que vai entrar agora, vai ser matéria obrigatória alguns tipos de construção ecológica. Ou seja, já estão pensando no planeta, né? Construção que usa pouca água, construção que você não gera entulho, que não agride a natureza, que não polui. Então, é um caminho, para mim, um caminho sem volta, tá? A construção, quer você queira ou não, você vai começar a ouvir o cara falar assim, e você faz GPS? Hoje aconteceu isso. O cara chegou aqui, conversou comigo aqui, ele perguntou, você faz nos dois tipos, a construção comum e a GPS? Eu falei, sim, a gente vende GPS, então a gente sabe construir com GPS. Mas o cliente nunca me deu essa opção. Antigamente era só tijolo. Entendo. Então vai ser isso, cara. Eu acho que a construção civil está se modernizando e a gente tem que se modernizar também, não tem jeito. E assim, cara, a gente tem que abrir o coração, nós temos que aprender. É legal aprender. E outra coisa, tá? A gente aqui não cobra curso. Eu até tenho uma apostila que eu vendo na internet lá, porque tem gente que insiste muito, mas todo construtor, todo cliente que chegou aqui e me perguntou como funciona, eu explico detalhadamente. A gente não esconde nada, a gente fala os prós e os contras, onde ele não pode errar, como ele tem que fazer. E a gente está aqui para isso, para ajudar, para cooperar os nossos colegas de profissão. É claro que a Isoalfa vende produto, então se eu puder indicar o bloco, né, o nosso bloco, por exemplo, que aliás nós estamos aí com uma fórmula nova, né? Agora nós estamos usando nanotecnologia para fabricar os blocos, né? É uma coisa assim que a gente até teve que demorar um tempo, porque a gente tinha que resolver alguns problemas primeiro para depois a gente implantar a nossa fórmula. Hoje o nosso bloco, ele é considerado um dos melhores blocos de concreto. Por quê? A gente está usando tecnologia, cara. Agora, imagina lá atrás se eu pensava em usar nanotecnologia para fabricar bloco. Pô, a gente usa um aglutinador de partícula. É um produto que ele une as partículas, os agregados com a partícula do cimento. O cimento seca mais rápido, o bloco fica mais resistente e com isso a gente ganhou grandes construtores aqui em Porto Seguro, né? Essa praça aqui, por exemplo, né? A gente pode olhar para lá e falar, caramba, tem muito bloco nosso ali. Hein? Tanto essa quanto a da Mamagaia, né? A da Mamagaia também, né? Agora a outra também, que eles estão construindo isso. Lá. Né? Agora aquele empreendimento enorme que tem lá em cima, né? Que agora virou nosso parceiro. Cliente. Acabamos de fechar negócio com eles, graças a Deus. A gente está aí com final de ano já bem bacana, né? Então, assim, e o legal de Porto Seguro é que tem lugar para todo mundo, cara. Porra, aqui todo mundo vende, você vê, a gente aqui do lado tem uma fábrica de bloco também, todo mundo vende, isso é que é legal, cara. O cara, ele gostou mais do bloco dele, ele compra aqui, não gostou, ele compra lá, tem o outro cara ali que fabrica em casa. Então, assim, tem espaço para todo mundo na construção. Ainda mais numa área dessa, onde a construção ela é gigante. A construção em Porto Seguro, cara, eu me assustei quando eu cheguei aqui. Pô, eu vim do Rio de Janeiro, cara. A gente veio para cá justamente pensando em mudar de negócio, né? Porque lá a gente estava construindo outras coisas, e a gente veio para cá pensando na construção, que veio a pandemia, né? Então nós olhamos e caraca, tem muito mercado, né? Então, assim, eu acho muito legal a gente ter essa abertura, ter esse construpapo, né? Poder bater esse papo que a gente está batendo aqui agora. A gente falou de tanta coisa aqui, né? Aliás, são motivos para a gente fazer outros podcasts, né? Falando de materiais, falando de... Né? Hoje aqui trazer convidados, né? Convidados, entrevistar o cara. Hoje, por exemplo, sei lá, você quer comprar um caminhão de areia, pô, a gente tem quem vende areia mais barata, tem nosso parceiro aí, o nosso Zebuzinho, né, que a gente cuida dele aí, o nosso barrigudinho. Cara, então assim, nós vamos ajudar. A gente está aqui para ajudar, pode contar com a gente, cara. Ó, tem nossos contatos aí, você está pensando em construir, não sabe como. Cara, se você me perguntar sobre construção convencional, eu vou te falar, na boa. E vou te apresentar um cara que fala, fala com esse cara aqui, ó, ele é especialista, o cara é bom nisso, ele vai fazer. Eu não me preocupo, sabe por quê? Porque hoje nós já temos os clientes que procuram a gente já diretamente para comprar. Então hoje, isso aqui é porque a gente gosta da nossa profissão. Né? A Marise cuida de todos os nossos orçamentos aqui, ela cuida dos clientes, responde os clientes aqui.
às vezes vem cada pergunta assim que ela me liga e fala, pô, responde isso aqui que eu não sei o que é. Então eu, como técnico, tenho mais experiência, que é a minha área, né? A área dela é mais administrativa, eu vou lá e respondo, ajudo o cara. Pô, eu quero fazer isso, mas não sei como é que eu vou fazer. Você acha que isso vai dar certo? Né? Aquele casal que teve aqui perguntando, querendo fazer rebaixamento de teto. Isso. Eu falei, ó, você tem a opção do gesso, você tem a opção, né, do forro pacote, ou você pode fazer com as nossas placas de isopor, que você cola no teto. Aí, mas como é que eu vou colar isso? Eu não sei. Tem vários jeitos de fazer. Aí eu expliquei para eles como fazer, mas eu não fiz para vender o EPS para ele. Eu deixei ele muito bem à vontade. E eu acho que quando a gente deixa o cliente à vontade, sabe o que acontece? Ele acaba voltando. Ele vem, cara. Ele vem por quê? Porque ele vê que você não está interessado no dinheiro dele. Tudo que eu fiz na minha vida, até hoje, eu nunca pensei no dinheiro, sabe? E o dinheiro vem. Acho que quando você faz isso, assim, quando você faz como nós estamos fazendo isso aqui, né? Pô, a gente gastou dinheiro para montar isso aqui. Hoje nós não temos patrocinadores. A gente fez isso aqui, né? Do nosso bolso. A gente comprou os equipamentos, botamos aqui e falou, não, cara, a gente vai ajudar essa galera. A gente vai ajudar os pedreiros, a gente vai ajudar os caras, vamos dizer para eles onde tem areia, onde tem cimento, onde tem não sei o quê. Pô, vamos ensinar a fazer, vamos criar uma escola. Já teve gente aqui querendo criar uma escola. Uma escola de construção. Pô, achei legal, cara. Eu participo, sim, eu participaria. Faria a aula que o cara sumiu, mas eu faria, né? Ele queria montar uma, nem sei se ele já montou. Ele perguntou se a gente poderia ir lá, dar tipo uma palestra. Pô, toma aí, cara, se você precisar disso, você está aí numa construção, quer que a gente reúna aí os teus funcionários e dê uma palestra sobre a construção de EPS, pode contar com a gente, né? Nós vamos deixar aí nas descrições, né? nas conversas, a gente vai deixar os nossos contatos, né? A gente queria até que vocês sugerissem algum assunto dentro de construção, é claro que é a área que a gente domina, para a gente poder criar os próximos podcasts, né? Eu acho que vai ajudar, né? Porque assim, são dúvidas que os clientes têm, aqueles clientes que te falam, inclusive você também. Quando você conversar lá com o construtor lá da Churupita, você fala, pô, cara, você tem alguma ideia aí? A gente está fazendo um podcast, vamos começar a divulgar isso entre a gente, para a gente fazer, pô, nós temos nosso grupo no WhatsApp, né, que a gente trabalhou grupo de construtores, nós temos um grupo de construtores, cara, onde você vai lá e procura o azulejista, onde você vai lá, você procura o cara, outro dia o cara me pediu alguém que cavasse fossa. Aqui tem um cara que só faz isso. Ele vai lá, calcula lá e te dá uma X. Porra, é muito melhor às vezes do que eu pegar o meu funcionário e botar para cavar buraco. Eu vou fazer o quê? Eu digo meu funcionário da construção. Em vez de eu parar o que eu estou fazendo aqui para fazer uma fossa lá, eu chamo o cara, acerto com ele lá, e o cara faz. E ele é especialista nisso, ele faz com muita facilidade, né? Eu vou cavar, vou. Outro dia nós alugamos até uma máquina para fazer um buraco lá na obra do nosso amigo Moá lá. A gente usou aquela maquininha, nossa, que maravilha. Cada sapato era 4 furos, um no meio, não, 5, um no meio. Pô, nós cavamos 26 sapatos em um dia e meio. Pô, usando uma máquina que eu quero até trazer essa parada aqui, porque eu não vejo o pessoal usar essa maquininha. A gente pagou em 2 dias, acho que foi R$170 ali na casa do construtor. Eles têm essa maquininha, é uma máquina de fazer furo, né, no chão. Pô, mas isso agilizou tanto. Às vezes o cara fica se prendendo. Ah, não, vou cavar na mão. Aí leva uma semana com 3 funcionários para fazer uma coisa que ele paga R$170 e fura com 2 dias. Isso reflete em quem? Dinheiro pro bolso. Eu observo, assim, muitos pedreiros, muita gente perdendo dinheiro porque não está focando na gestão. Então, isso é legal. A gente vai discutir tudo isso aqui. Bom, então, para finalizar, eu queria agradecer, dizer que, pedir desculpa aí por não ser aquele podcast, né, igual o Flow, né, que nós somos fã do Flow, a gente está sempre vendo os podcasts do Flow. É verdade. Eu sei que o nosso não ficou igual, tá, mas pode ter certeza. Nós fizemos... Mas o intuito, na verdade, é mais para tirar as dúvidas mesmo, né? Sim, da então, construção. Mas, de qualquer forma, né, você sabe que tem aquelas pessoas que olham, lá, o cara tá com um negócio lá no fundo. Só que isso aqui é o nosso escritório, onde a gente faz orçamento, a gente recebe os clientes aqui. Se você vier aqui tomar um café com a gente, você vai ver que tá aqui, ó. Tem gente que chega aqui, olha, microfone, não sei o quê, tela verde, painel de EPS na parede. Porque a gente grava aqui uns vídeos, eu vou fazer algum stake na obra, né? Eu tenho um dronezinho, a gente vai começar agora a fazer um stake na obra para mostrar a evolução da obra, mostrar o quanto é rápido. A gente vai dar uma recheada e eu tenho certeza que os próximos episódios vão ficando cada vez melhores. Aí, se você gostou e quer dar uma força pra gente, dá uma curtida aí, valorize o nosso trabalho, vem aqui. Quer ser entrevistado?
Vem aqui, a gente vai te receber com o maior carinho. Vamos conversar, vamos bater um papo aqui de construção. Vamos tirar nossas dúvidas aqui. Tem coisa que eu também não sei tudo, né? Então, por exemplo, gestão de obra, quando chega alguém para conversar comigo sobre gestão de obra, que é uma coisa que eu já aprendi muito, e sei que é uma espinha dorsal do negócio, por isso que eu falo nela toda hora. Eu procuro aprender. Então, legal. Então, é isso aí. Hoje nós demos o nosso máximo. Eu sei que não ficou 100%, mas foi feito de coração, ok? Então, agradeço aí o tempo que a gente ficou aí tomando o tempo de vocês, mas pode ter certeza, vai melhorar a cada episódio. Agradecemos que vocês ficaram conosco até o final e até o nosso próximo episódio. Tchauzinho. Tchau.